Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Temos crescido em número, graças a Deus. Quem os fez crescer em número? Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz, Atos 2, 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, isso no começo da igreja cristã lá em Jerusalém, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, beleza, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ótimo. Enquanto isso, os apóstolos acrescentavam à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Li direito? Não li não? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Crescemos em número, tanto com conversões como pessoas que chegaram aqui. O Senhor tem nos acrescido, e assim tem sido a nossa oração desde o dia que começamos a igreja. Agora, graças a Deus pelos meios que Deus se utiliza para dar essas bênçãos. Então, graças a Deus pelos pastores, pelos que pregam, pelos diretores, pelos professores, pelos dizimistas fiéis, pelos que falaram de Cristo e trouxeram pessoas. Sim, graças a Deus por eles. Não os desprezemos. Aliás, graças a Deus por cada um que faz parte deste corpo maravilhoso. Graças a Deus pelo trabalho que Deus faz através do serviço, dos dons de cada um de nós. Sim, nós temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar. Alguns têm trabalhado muito, outros têm trabalhado mais ou menos, outros muito pouco, mas seja como for, temos muito o que trabalhar, temos muito o que fazer. Não devemos descansar irresponsavelmente no fato de que Deus é que dá tudo, Deus é que nos edifica, Deus é que faz isso. Ah, bom, Deus é que faz tudo, então eu vou fazer o quê? Uma pulga, como eu? Não, pode se chamar de pulga, de verme, fique à vontade. Mas o fato é que você tem muito o que fazer, como pulga, como verme, como seja o que for. Você tem, como ovelha de Cristo, que é, aliás, uma designação um pouco melhor. Mas verme também é lícito, é bíblico. Ovelha é bíblico, ovelha de Cristo. Cada um expressando uma verdade. Seja como for, como verme, como ovelha, o fato é que você tem o que fazer, precisa trabalhar, mas sabendo que é extremamente limitado, nós todos juntos, e é um corpo muito frágil. Mas tudo bem. Mas nunca esqueçamos, a igreja nunca cai neste erro de esquecer, erro fatal, de que tudo vem de Deus, e que não passe pela nossa cabeça chegar perto da pretensão, da arrogância que chegou à igreja de Laodiceia. Não preciso de coisa alguma, sou rica e poderosa como a igreja. Coitada. Então, eu não conseguiria fazer um balanço diferente do que o que estamos fazendo aqui, e o tipo de balanço que agrada a ele, com certeza, porque coloca todo mundo no seu devido lugar, nós nos nossos lugares, e Deus no lugar dele, na majestade dele. E Deus gostava que os judeus recorressem ao passado de vez em quando para contemplar as coisas boas que Deus fizera entre eles, especialmente o ato redentor de Deus de tirá-los do Egito. Deus gostava disso. E ao mesmo tempo que os judeus olhavam para trás e contemplavam e falavam até para os filhos, como eu vou ler algumas passagens aqui rapidamente, eles divulgavam para os filhos, para as pessoas ao redor, e os filhos divulgavam para os seus filhos, e ia passando adiante. Então é um costume altamente benéfico os crentes de uma igreja de vez em quando se reunirem para parar e pensar: puxa, como Deus tem nos ajudado.
Veja que interessante, eu não vou comentar muito, mas aqui, Êxodo capítulo 12, já são bem explicativos os próprios textos. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, no caso era a Páscoa, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então Deus disse: olha, os filhos de vocês vão perguntar: que história é essa? O que é isso que nós temos que comemorar aqui todo ano? É a Páscoa, que ela quer dizer passar por cima, né? Como ele disse aqui, passou por cima da casa em que estava pintado lá, melado com o sangue do cordeiro. Então, quando eles perguntarem o que é isso, vocês vão dizer: foi o nosso Deus que passou por cima das nossas casas quando julgou as famílias dos egípcios. Então o próprio Deus mostra prazer que o seu povo faça assim. Logo na página seguinte, Êxodo capítulo 13, na segunda parte do versículo 13 e 14 diz: mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: o que é isso? Mesma coisa. Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Passa para Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 23. Deuteronômio 6, 20 a 23. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Não foi Moisés, hein? Foi o Senhor, via Moisés e Arão, mas foi o Senhor nos tirou. Bonito isto. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Josué capítulo 4, versículos de 4 a 7, é o último que eu vou ler nesse sentido. Diz assim, Josué 4, de 4 a 7: chamou, pois, Josué e os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. Eles estavam entrando na terra prometida e precisavam cruzar o Jordão. Estava cheio na época. E Deus providenciou para que o Jordão se dividisse em dois. Parou no meio ali, fazendo uma brecha de terra, uma passagem para os israelitas passarem por ali. Como ele fez no Mar Vermelho 40 anos antes, agora ele faz com o Rio Jordão para entrarem na terra prometida. Então, o rio parado de um lado e parado do outro, e a terra no meio. Josué então disse: cada um pegue uma pedra. Aqui estou no versículo 4 do meio. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? São pedras como outras quaisquer? Não. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus gosta. Deus pensando lá na frente: façam isso para vocês passarem para frente. Então, de vez em quando, como igreja, vamos fazer isso: parar e olhar para trás e cantar as maravilhas de Deus. E quanto ao futuro daqui para frente, não vou falar hoje de futuro. Parece que Samuel também não queria
pensar muito no futuro naquela ocasião. Claro, todo líder tem que pensar no futuro. Mesmo assim, escrevendo depois, olhando para trás, ele fez um comentário nos versículos seguintes, 13 e 14, voltando a 1 Samuel então, capítulo 7, agora nos versículos 13 e 14, logo a seguir da história que eu li. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a última vez que os filisteus perturbaram os judeus, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Claro, Samuel ao escrever isso aqui, presumo ter sido Samuel, olhou para trás, lá na frente ele olhou para trás e escreveu isso, que ele não sabia que isso ia acontecer. Olhando para trás ele disse, aconteceu. Ali foi a última vez. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Israel, passa para cá. As cidades que vocês levaram de nós anos atrás, passa para cá. Se não passar, não, leve. Estavam apavorados com Israel, por causa do Senhor. Desde Ecrón até Gate, e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Ora, um povo que no dia a dia reconhece estar sendo ajudado por Deus, tem o seu futuro garantido. Isso é óbvio. Então, se essa for a nossa atitude como igreja, constantemente estarmos parando, refletindo, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa impotência, e que nós temos sido ajudados, não deixados à própria sorte, e ajudados por o Deus maravilhoso do céu e da terra, se fizermos isso continuamente, não tem perigo, que esse Deus estará sempre ao nosso lado, nos ajudando. E um ano a mais para ele, depois outro, depois uma década, não vale coisa nenhuma, é um prazer que ele tem, é uma alegria que ele tem no coração dele, ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele próprio Cristo, ajudar a sua própria igreja, e o Espírito Santo ajudar a igreja de Cristo. Então que esse ano, a gente olhando para trás, possa se alegrar, e que ano a ano, possamos fazer isso, talvez até menos de ano a ano, fazer esse tipo de balanço, se não de uma maneira tão formal, mas pelo menos nas nossas conversas, nos nossos abrindo o coração,